Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Hoje nós vamos estudar sobre alegria e vamos estudar nisso vendo a parábola do filho pródigo. Eu vou desafiar a Sheila, não sei se a Sheila acha que consegue, se ela achar que consegue, ela faz. Se não, eu mesmo pego aqui e eu faço. Sheila, a nossa ideia é ler o texto, pode ser como uma oração imersa. Você consegue fazer sobre a parábola do filho pródigo? Lucas 15, do 11 ao 32? O que você acha? Posso tentar, doutor. Ok. Lucas 15, de 11 a 32. A parábola toda do filho pródigo. Aí depois a gente vai fazer um estudo sobre ela. Vamos orar então, meus amigos? Vamos orar. Oremos. Pai de amor, Pai santo, Pai justo, bendito, grandioso, eterno, amante Senhor, querido Rei. Como é bom, Senhor, diante de Ti, Teus filhos, levantarem mais uma vez sua voz e ao iniciar um dia, iniciar em Tua presença. Estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que ama, que deseja salvar, que não tem por inocente o culpado, que não passa a mão naquele que quer pecar, mas sim aquele que quer restaurar um povo, um remanescente que deseja ser fiel, que por si só não consegue, mas que unido à graça de Cristo pode ser transformado. Ó Deus de amor, Deus de bondade, aquilo que tu libertar será verdadeiramente livre. Quando purificar, será verdadeiramente puro. Restaura o nosso coração, ó Pai, a, continua e completa a obra que um dia começastes em nós. Transforma-nos à semelhança de Cristo, Pai, e ajude-nos a sermos aqueles que glorificarão o teu nome, que serão fiéis a ti. Ainda estamos dessemelhantes de Cristo, mas queremos ser assemelhados a Ele. Transforma o nosso coração, Pai. Dá-nos um coração verdadeiramente de carne onde possas habitar. Transforma o nosso viver, ajuda-nos a estar contigo. Enche-nos, ó Senhor, do teu santo e bom Espírito, e que nesse dia sejamos teus e glorifiquemos o teu nome. Louvado sejas, ó Santo e soberano, porque é teu desejo restaurar os teus filhos. É nos méritos maravilhosos e suficientes, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos achegamos a Ti, clamando por Tua bondade, por Tua graça infinita e amor. Nos méritos, Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Oh, Amém. Deus. Oremos. Então, meus irmãos, ali em Só- Lucas, Desculpa, perdão, Sheila, só ia dar boas dizer a Adriana, a Madail, que chegou. Tem alguém com um outro número ali, Redmi Note 13. Seja bem-vinda bom também. dia. Bom dia. Por favor, Bom Sheila. dia. Bom dia a todos. Vamos então orar. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho perdido. Ó Pai querido, Deus Todo-Poderoso, ó Deus, muito obrigado, Senhor, muito agradecidos estamos, Senhor, porque temos a oportunidade de hoje, Senhor, publicamente, estarmos com a Sua palavra aberta e podermos discutir, Senhor, de forma pública, de forma agrupada, Senhor, tendo liberdade para fazer isso. E aqui, Senhor, nesse pequeno trecho que estamos lendo, o Senhor vai nos falar mais uma vez da sua grande misericórdia, do seu grande amor, de como o Senhor é esse Deus tão maravilhoso, tão perdoador, tão resgatador. Nós sabemos, Pai, que isso se aplica a nós de uma maneira ou de outra, Pai. E ali Jesus, ele vai contar, Senhor, essa parábola, quando ele diz: certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade.
Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Ó Pai, quem sabe essa condição não é nossa também, quem sabe não sou eu, Pai, quem sabe não é algum de nós que estamos aqui, Senhor, tão desajuizados muitas vezes, Senhor, e precisando, Senhor, fazendo loucuras, fazendo coisas que apenas lhe agradam a carne, Senhor. Sabemos que é, nós somos muitas vezes tão precipitados, Senhor, tão desenfreados, como foi esse jovem moço aqui dessa história, Pai. Aquele que desonrou o seu pai, retirando dele ali o domínio, o bom domínio que ele tinha. Nós não queremos ser assim, Pai. Se nós já fizemos isso, nós lhe agradecemos pelo perdão, porque hoje estamos aqui resgatados. Mas não queremos fazer. Agora, Pai, que já andamos com o Senhor, nós não queremos, Senhor, ser precipitados. Não queremos, Pai, nunca sair do seu doce, agradável, seguro domínio, Pai. O Senhor é aquele que cuida de nós com uma mão tão amorosa, Senhor. O Senhor é um Pai tão bondoso, tão misericordioso, que requer, Pai, de nós apenas aquilo que nós podemos dar e que nos faz tão bem. Ó Senhor, não permita, Senhor, que venha sobre a nossa vida esse, esse desajuizamento, Senhor, que nós jamais, Senhor, possamos achar que estando nos seus braços, Pai, nos seus cuidados, que isso é sufocante. Nunca, Pai, jamais queremos nos sentir sufocados com o seu senhorio sobre a nossa vida, porque o Senhor é um Pai tão bondoso, tão guardador, tão amoroso, tão compreensivo. Deus, nós somos os mais felizes da terra, mas nós temos, Senhor, o Senhor sabe, os nossos momentos ruins, maus, e que o pecado nunca atinja a nossa mente a esse ponto, Senhor. Queremos estar sempre debaixo do seu domínio, Senhor, satisfeitos, satisfeitos com o seu senhorio em nossa vida. E assim como esse jovem, Pai, foi ali, depois que perdeu tudo, andando uma vida sem o Senhor, depois que ele estava ali no fundo do poço, Pai, ele teve que se submeter a situações tão degradantes, tão humilhantes. Nós já talvez passemos por isso, muitos de nós, Senhor. Nós sabemos que lugar é esse. Lugar de degradação, lugar de desespero. E nós não queremos nunca, jamais chegar a esse ponto, Senhor. Mas esse jovem, um dia, deu espaço a que o Espírito Santo trouxesse à mente dele, Senhor, ali arrependimento, lucidez. E Jesus continua contando a parábola dizendo que então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, esse jovem foi em busca do seu pai. Oh Deus, é tão maravilhoso saber que é possível o arrependimento em nossas vidas por causa da sua constante presença mediada pelo Espírito Santo. É tão bom saber, Pai, que nós mesmos que estamos aqui juntos agora orando, e aqueles que estão nos ouvindo, Senhor,
Um dia já tivemos também essa lucidez. Um dia nós nos caímos, Pai, caímos em nós mesmos, na nossa mente, Senhor. Um dia nós tivemos esse insight, Senhor, e pensamos, eu vou buscar Deus, eu vou buscar Deus, eu vou sair dessa vida tão degradante, tão solitária, tão desamparada, eu vou buscar o meu Pai. E assim como esse jovem pródigo, Senhor, teve a humildade de pensar e de tomar essa atitude, nós também um dia tivemos, Pai. E queremos sempre ter a humildade de voltar aos seus pés quando errarmos, Senhor. Quando por algum arroubo da nossa vida nos desvencilharmos, Senhor, dos seus braços de amor, nós queremos, Pai, ter humildade de voltar para os seus braços de amor. Sabendo, Pai, que assim como aquele pai fez, o Senhor é o Senhor, Pai, é o seu retrato em nossas vidas. Ali, a partir do versículo 20, Jesus continua contando. E ele, esse jovem, se arrumando, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Oh, Pai, que maravilha! Isso aconteceu conosco, Senhor. Nós fomos esse filho perdido, que fomos achados. E nós sabemos, Pai, que grande foi a sua alegria, grande foi a alegria dos céus, Pai, quando voltamos um dia para os seus braços, de onde nunca deveríamos ter saído, Pai. Sabemos, Pai, que grande alegria foi essa. E para nós, Pai, então nem se fala, assim como foi para esse jovem que jamais esperou ser tão bem tratado. Ele ainda não conhecia tão bem a natureza do seu pai. Ele só esperava ser tratado como um dos trabalhadores eram bem tratados na casa do seu pai. Mas ele foi tratado como filho, e ali ele percebeu o amor inesgotável do seu pai. Ali ele aprendeu do seu pai aquilo que ele não conhecia, esse caráter misericordioso, caráter gracioso. E ali, pai, esse jovem, ele foi completamente restaurado nas suas emoções. Foi resgatado, ele se sentiu perdoado, se sentiu tão amado, pai. Que maravilha! Esse jovem, Senhor, somos nós. Mas a história, pai, ali nos ensina mais. Jesus continua dizendo a respeito agora do outro filho, o filho mais velho. Quando ele diz assim: Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, e sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Oh, Pai, quem sabe esse aqui também não somos nós, Senhor, já nessa caminhada, nessa jornada com o Senhor. Quem sabe muitas vezes, Senhor, estamos enciumados
pela sua graça, pela sua misericórdia na vida de outros ali que julgamos que não merece essa graça, essa misericórdia, Pai. Quem sabe, Senhor, muitas vezes nós também, ao invés de nos alegrar, Senhor, com o perdão, com, com o sucesso, Senhor, do nosso irmão que está ali do nosso lado, quem sabe, às vezes, ah, essa felicidade, esse sucesso, essa prosperidade até nos traz a indignação. Oh Deus, nós não queremos ter esse coração que não reconhece o bem do Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós esquecemos de lhe agradecer. Quantas vezes, Senhor, já nessa jornada, nós esquecemos de ver todo o bem que o Senhor nos faz. Quantas vezes nós podemos ter esquecido a liberdade que o Senhor nos dá, a liberdade, Senhor, que nós temos nessa jornada com o Senhor. Oh Deus, nós não queremos ser como esse filho mais velho, Senhor. Nós queremos nos alegrar com aqueles que alegram o seu coração, Senhor. Oh Pai, mas ali nós aprendemos um pouco mais. Jesus continua dizendo: então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Oh, Pai, aqui nós entendemos, Senhor. Nós lembramos de como o Senhor é tão compassivo, tão compreensível, Senhor. O Senhor mesmo nas nossas infantilidades, nas nossas imaturidades, Pai. O Senhor sempre é aquele Pai que vem e, e preenche, Senhor, todos os vazios, todos os questionamentos, Pai. Quando estamos ligados com o Senhor, não há espaço em nós para revoltas, não há espaço em nosso coração para ingratidão. Sempre que temos alguma imaturidade em nós mesmos, Senhor, relacionados ao desconhecimento do seu caráter, de Pai, de Senhor. É, sempre, Pai, o Senhor nos socorrerá, sempre o seu Santo Espírito nos consolará, nos responderá, oh Deus. E nós não sabemos como aquele filho mais velho recebeu essa sua explicação. O Senhor é um Deus tão humilde, Senhor, tão humilde. Nós queremos ter essa humildade. E nós queremos ter a humildade de ouvir todas as vezes que o Senhor se justifica diante de nós. E nem era necessário, mas o Senhor é tão humilde. Essa humildade do Senhor, Pai, nos constrange de uma forma tão grande, Senhor. O Senhor cada vez mais se torna amado, cada vez mais o Senhor é admirado por nós, Pai. Nós o amamos, Senhor. Amamos porque o Senhor é digno. O Senhor conquista a cada dia, a cada hora o nosso coração. Porque o Senhor realmente é amor. O Senhor é amor. Ó Pai, nós queremos, Senhor, andar com o Senhor essa jornada, hoje e sempre. E queremos estar sempre com o Senhor. Sempre, como o Senhor disse para aquele filho mais velho. Você está sempre comigo, meu filho. Tudo que eu tenho é seu. E nós sabemos, Pai, que somos co-herdeiros com Cristo Jesus. O teu reino, Senhor, teu reino, Pai, também é nosso, porque já devemos nos comportar, Senhor. Nós somos co-herdeiros de tudo que o Senhor criou aqui nessa terra, Pai. O Senhor criou para nós, para que fôssemos, Senhor, seres alegres que se consagram ao Senhor, que vivem uma vida próspera diante do Senhor. Queremos nos alegrar, Senhor, a cada dia,
em cada resgate e queremos mais do que nos alegrar, nós queremos ajudar a resgatar aquele que está perdido e nos alegrar com o seu perdão na vida deles. Ó Deus, transforme o nosso coração para que possamos sempre compreender seus atos de amor e de misericórdia. E nos dê um coração, Senhor, manso, coração humilde, para que possamos aceitar todas as suas intervenções nas nossas vidas. E, por favor, Senhor, continue nos corrigindo. É tudo o que precisamos, Pai. Queremos sempre andar com o Senhor e queremos sempre receber essa bênção tão grande que o Senhor nos tem. Obrigado por essa parábola, Senhor. Obrigada, porque Jesus contou essa história tão maravilhosa que nos inspira tanto. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém e amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, Sheila. Meus irmãos, nós vimos aqui então uma parábola relativamente conhecida, que nós aí a lemos e já oramos, e já conversamos com Deus sobre ela, através da Sheila, em nossa oração comentada. Desculpe, nossa oração imersa, me perdoe. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a não sermos nem mais pródigos e nem mais murmuradores, né? Condição, engraçado que não há três filhos, né? Uma outra parábola, quando falando a respeito ali dos trabalhadores da vinha, né? Ou falando dos dois filhos que trabalhavam na vinha, também não há um terceiro filho. É aquele que Deus diz, né, representando ali o pai, dono da vinha. Filho, vem trabalhar hoje comigo na vinha. E diz, eu vou, pai. Mas na realidade acaba não indo. E aí ao segundo que ele vai lá, faz o convite, ele diz, nah, não vou não. Daqui a pouco ele se arrepende e acaba indo. Não há o terceiro filho, né, que o pai chama e prontamente vai com alegria, permanece ali firme. É interessante porque ambas as parábolas representam o povo de Deus, nos representam. E nenhuma delas há um terceiro filho. Nenhuma delas. Complexo. Bom, nós já aí abordamos vários assuntos várias lições dessa importante parábola. Agora nós vamos abordar uma outra questão a respeito de algumas palavras específicas dessa parábola. Nós vamos começar sobre essa dimensão de festa. Há vários contrastes aqui sobre a questão da festa. E o título que foi dado a essa mensagem é Quem paga a conta da festa? Quem paga essa conta, né? Vamos então estar aí explorando um pouquinho juntos essa parábola. Vamos então agora comparar um pouquinho aí a situação aqui de nos fala que toda festa boa celebra algo que já ocorreu. A gente não faz festa por antecipação. A verdadeira festa, boa festa, ela não vem por antecipação, ela é um reconhecimento, ela é uma celebração de algo já conquistado. Então você tinha ali a festa das primícias. A festa das primícias era uma festa no qual você teve a colheita, era o começo da colheita. Então já ocorreu o crescimento da planta, já ocorreu ali, a semente já está madura e você começa a colheita. E aí você tem a festa da colheita. Há também ali a festa, por exemplo, do casamento. Existia uma união, um laço entre marido e mulher, né? Entre um homem e uma mulher, e eles resolveram celebrar esse amor e fazer ali uma cerimônia. Sim, é uma cerimônia de iniciação, o início da vida de casados, porém ela não nasce necessariamente ali, ainda que nós vamos numa cultura
oriental, onde o casamento era arranjado, mas já existia já um momento de um acordo entre as famílias. E numa cultura mais ocidental, onde o casamento ele é por escolha dos envolvidos, existiu ali um conhecimento de um do outro, um período de namoro, um período de noivado. Então eles celebram um pacto já firmado de vidas já ligadas. Uma festa de aniversário celebra mais um ano de vida que Deus deu. Uma formatura celebra todo um processo, né, de estudo, de envolvimento, de esforço, e ali concluiu uma etapa, então você faz essa solenidade, essa festa. Em Lucas 15, nós vimos vários episódios ali onde pessoas, as situações estavam perdidas, né? Você tem a ovelha perdida, você tem a dracma perdida, você tem o filho perdido. A dracma estava perdida e não sabia que estava perdida. A ovelha, ela estava perdida, ela sabia que estava perdida, mas ela não sabia voltar. E o filho perdido estava perdido, soube que estava perdido e sabia o caminho de volta. Em todas as três há uma festa, há uma celebração, que foi o perdido foi achado. Então, é interessante porque em todas você tem ali o proprietário da ovelha, o proprietário da dracma, que é um tipo de moeda, o proprietário também do filho, né? O pai, entre aspas, o proprietário do filho, por isso que eu botei entre aspas o proprietário. Tá? E houve o encontro, então foi encontrado, e há essa celebração. Em Lucas 15, nós vemos ali no filho pródigo, né? Então, o filho volta à vida. E é lhe dado um anel, que é um símbolo de autoridade, é um símbolo de assinatura. Os anéis de sinete eram usados para assinar. É lhe dado uma túnica, que é como um símbolo de mérito, as vestes são um símbolo de mérito, né? Então, a pessoa vai vestir uma roupa de palhaço, tu não sabe que é um palhaço. Se você põe uma vestimenta de rei, dá até para brincar com ele lá, de começar a se curvar. Então, a túnica ela é um símbolo de mérito daquilo que ela representa. No caso, uma nova representação de filho e uma nova, inclusive, autoridade. Tanto que o filho mais velho chega, fala com o servo lhe responde, o servo para de fazer o que está fazendo, porque o filho tem uma autoridade dentro da casa paterna. E é lhe dado sandálias, que é no sentido de você agora tem um novo caminho para trilhar. Você vai andar na novidade de vida. Então, o filho ele é recebido e todo ali o acontecimento, a festividade que está ocorrendo, é lhe dado uma novidade de vida. Ele volta a estar na casa paterna com a autoridade que existe. Então, nós estamos agora tentando avaliarmos isso. Então, e nós comparando essa situação de todas essas lições que nós já conversamos aqui, que a Sheila nos trouxe, que eu estou trazendo agora, a respeito dessas lições aí que estamos aprendendo sobre a parábola do filho pródigo em Lucas 15. E uma pergunta que queremos trazer agora é: se nós tirarmos o motivo da festa, então vamos fazer uma festa sem motivo nenhum, será que ela é entendida ainda exatamente como festa? E nessa escada que estamos tentando construir sobre a verdadeira alegria, nós entendemos que a farra é exatamente isso, uma festa sem motivo. A folia é exatamente isso. É uma festa sem motivo, simplesmente pela possibilidade de foliar, de farrar. É isso que é a farra ou ainda a folia. E há alguns níveis, né? Nós podemos pensar qual enche e qual esvazia. Qual vai estar trazendo isso? A recriação, recriar. Depois dela você volta mais forte e se lembra de Deus. Você enche o jarro. A diversão, a palavra vem de divertere, que significa virar para longe. Depois dela você esqueceu de onde estava indo. Você simplesmente se envolve com aquilo, se divertiu e se distraiu. Ah, eu estava indo na realidade comprar uma coisa que a minha mãe pediu, mas eu encontrei um amigo que me convidou para ir jogar bola, me divertir, e eu até cheguei a esquecer de fazer aquilo que a minha mãe pediu. Pois é.
A folia, a palavra folia vem lembra de loucura, de um comportamento louco. E ela precisa de uma multidão e de barulho para existir. Você não existe folia sem você estar com muitas pessoas e sem ter barulho, sem ter coisa que você possa ali literalmente esconder o rosto, que você possa se envolver, que você possa se ter e com o barulho ninguém ouve o que você está falando, nem sabe o que está acontecendo, a não ser que esteja muito pertinho de você. Algumas folias até existem máscaras, fantasias, que você coloca ali para esconder quem você é. E aí quem está envolvido nem sabe direito quem você é. A farra, né, a palavra farra ali, ou viver dissolutamente, que é o termo que aparece na parábola, né? Então, o pródigo, ele viveu dissolutamente. Ele gastou toda a parte da sua herança com festas, ou festas entre aspas, porque a palavra festa que a gente quer usar aqui é mais ligada à verdadeira alegria. Com farra, com folia, até o termo chegou a usar, inclusive, é prostitutas, né? Ele é o que? Ela vem de uma expressão grega que significa sem poupar, sem salvar. Ou seja, a pessoa que está vivendo desse jeito, ela consome o que não pode repor. E sempre termina daquele jeito, sempre termina na pobreza, na miséria, numa condição degradável. E a expressão, inclusive, que o texto quer trazer é sempre termina no chiqueiro. Eu vou depois mandar no nossos grupos da capelania um estudo que eu fiz aí sobre essas expressões, que eu estou só resumindo aqui, tá? Para vocês terem também o estudo mais completo. Vamos avançar? Podemos até estar usando isso numa outra condição. Vamos avaliar essa questão, nessa festa na terra distante. Então, na terra distante não há registro de alegria, há gasto. Esse verbo grego, né, eufraino, alegrar-se, ele nunca aparece na terra longínqua. Ele aparece 4 vezes e só na casa do pai. O filho pagou por uma festa que o texto se recusa a chamar de eufraino, se recusa a chamar de alegria. A Bíblia chamou de um outro jeito, que é esse gastar sem poupar. Na terra distante, ninguém sabia quem ele era, nem ele mesmo. Agora, quando ele cai em si, lá no verso 17, né, os trabalhadores de meu pai, a mais fartura, e eu aqui querendo comer as alfarrobas dos porcos. Aí a máscara caiu. Caiu realmente quem ele era, e caiu lá, caiu no chiqueiro. Quem pagou essa festa? Ele mesmo pagou e ficou sem nada. Então vamos tentar entender esse contraste, né? Lá na estrada estava o pai. Lá na estrada, o pai vê o seu filho de longe e corre ao seu encontro. Ele abraça primeiro, já começa a abraçar o filho nem consegue dizer, pai, perdoa-me, eu vivi dissolutamente, me trata como um dos seus trabalhadores. Ele nem consegue dizer, o pai já sai abraçando ele e tudo ali, né? Então, o pai abraça primeiro, o abraço e a graça antes da confissão, aí o filho confessa. E enquanto o filho confessa, o pai já está mandando lá os servos virem, né? E já manda trocar as vestes e recebe o anel, a túnica e as sandálias. E aí ele já pega o filho envolto daquele jeito e a resposta do pai para o filho já é a festividade já. A música na casa já veio lá o bezerro cevado, né? O bezerro gordo e toda a casa celebra o filho. Essa é a atitude daqueles que servem junto com Deus. Eles compartilham da alegria do Senhor. Chega a ser surpreendente, não é exatamente algo que nós compreendemos com muita facilidade, né? Como Deus pode se alegrar de receber a nós na condição que estamos, achando que somos alguma coisa e na realidade estamos literalmente vivendo como aqueles que vivem no chiqueiro. A nossa justiça, diz Isaías, ela é trapo de imundície. Achamos que somos algo, né? Vamos pegar lá o texto, que é de Zacarias, né? do sumo sacerdote Josué. E olha que era um sumo sacerdote. E é a nossa condição. E é tirado as vestes sujas do sumo sacerdote e colocado vestes puras, vestes limpas. É a nossa condição. E Deus quer mudar isso.
aqui na Bíblia, em especial em livros proféticos, a simbologia das vestes simbolizam isso, a condição que a pessoa tem. E Deus faz uma festa, e nós chegamos a estranhar isso, a música na casa, a festa por causa da redenção. Uma das 99 ovelhas foi resgatada, uma das 10 moedas foi achada, o filho que estava perdido foi achado e reviveu, que estava vivendo como um morto, como se não tivesse vida, achando que estava, agora eu vou viver, porque agora eu estou livre. É, é assim que o ser humano iludido vive. E a festa no céu, ela tem um nome, ela tem um nome específico. Quando alguém volta para Deus, o céu faz festa. Já teve festa no céu com o meu nome, com o seu nome. Então é necessário saber que a alegria que enche e a alegria que esvazia. A alegria que enche é a verdadeira alegria, é a alegria que vem de Deus. Nós sentimos que o Pai ele está esperando na estrada. A festa dele é por nossa causa. O que a gente tem que fazer? Nós temos que voltarmos para o Pai, acordar, cair em si, voltar para o Pai, escolher a recriação, que é a verdadeira estilo de diversão que devemos ter. Não é uma diversão que esvazia, que nos faz esquecer para onde estávamos indo. Devemos voltar para casa, escolher a recreação que nos aproxime do Criador. Sabe aquela coisa da escola, né? O recreio? O recreio é um intervalo, você para as suas atividades e vai se recrear. Mas é uma atividade que você faz ali nessa pausa que pode ser a verdadeira, que tem que ser a verdadeira alegria, que te aproxima de Deus. Não é uma coisa que te leva, por exemplo, a distrair a tua mente para você ficar vagueando. Nós temos que nos aproximarmos de Deus até mesmo nas horas vagas, até mesmo nos recreios que nós fazemos. Nós precisamos chegar limpos diante de Deus. Precisamos nos moldar. Sim, aqui a questão, eu vou voltar para Deus quando eu estiver completamente puro. Não, a gente vai do jeito que está. E aí Deus vai purificar. Mas nós precisamos desejar essa limpeza, devemos desejar moldar, porque o filho pródigo, os trabalhadores da casa do meu pai, eles têm fartura de pão. E eu aqui desse jeito, precisa cair em si e desejar sermos purificados e limpos, porque Deus, quando ele limpa, ele purifica, será verdadeiramente puro. Isso é necessário que nós venhamos a aprender. Deus tenha misericórdia de nós e nos purifique, que nós possamos permitir que essa purificação ocorra, e ocorra ainda hoje, ocorra ainda agora. Porque o céu, ele vai fazer muita, muita festa para nos receber. Se algum dos amigos tem interesse em comentar alguma coisa das lições aprendidas hoje, pode ficar à vontade para abrirem os microfones e fazermos mais um comentário. Ou se vocês têm algum pedido a fazer, podem estar postando lá nos grupos ou aqui mesmo no chat, tá? E aí nós faremos a oração intercessora no final. Se alguém desejar comentar, fique bem à vontade para isso. Doutor, meus amigos, eu achei interessante essa questão aí dessa conceituação, né, dos tipos aí de recreação, farra, folias, diversão, né? Porque fiquei pensando que muitas vezes em nossas igrejas, principalmente as igrejas que há muitos jovens, a gente sempre fica se perguntando, né? A gente sempre fica tentado a fazer atividades que possam alegrar o coração dos jovens. E a gente precisa ter esse cuidado de não acabar fazendo atividades que são vazias em si mesmos, que estão voltadas ali para agradar o público e não agradar a Deus. Então, é um cuidado que nós precisamos ter, de sempre estarmos voltados aí para construir momentos de recreação, né? Algo que nos faz voltar para o Senhor. E a alegria em nós deve ser essa alegria compatível com o Senhor.
sempre está pensando nisso. Sim, eu diria até um pouco mais, minha amiga, se vocês me permitirem. Nós, como pais, desde de bebê recém-nascido, nós devemos ensinar os nossos filhos a se recrear, mas não a se divertir. Como professores, a mesma coisa. Eu sei que o mundo não é assim. Eu sei que o restante vai ganhar se Deus não intervir e a pessoa não permitir. Mas esse devia ser um caminho, uma direção a seguir. O Espírito Santo também trabalha nas nossas crianças. É necessário que nós aprendamos a fazer isso. Existe um capítulo do livro Educação, exatamente com esse título. Tá? Acho que é o capítulo 63, se eu não me engano. Eu não tenho certeza agora de qual é o capítulo. Tá? Mas em cima dele que parte da mensagem de hoje foi trabalhada. Tá? É uma mensagem, é um capítulo que vai abordar essa diferença entre recreação e diversão, tá? Que é uma diferença importante para nós trabalharmos hoje, né? Que dá para os amigos estarem lendo, o livro Educação da Irmã White, tá? Que é importante aí para pais e professores, é importante para os jovens também, né? Acho que daria também de fazer culto sobre isso, cada vez mais lidando isso, porque a gente tem que fazer uma reforma que envolva todas as áreas da vida, até mesmo a noção de alegria. É uma coisa importante para nós trabalharmos. E como a Sheila falou, a gente está tentando, na realidade, muitas vezes, mostrar para os jovens que pode ter uma quase folia santa. Eu não acho que a gente vai chegar ao ponto de fazer o funk de Jesus, mas o mundo já chegou. E é para ter uma diferença muito grande em nós. O que não significa que nós vamos fazer o rock de Jesus, porque o rock de Jesus já entrou na igreja faz tempo. O funk ainda não, mas o rock de Jesus já entrou. Então é necessário a gente trabalhar com isso, para que realmente possa existir a verdadeira alegria em cada cristão, nos adultos, nos jovens, todos nós. Realmente é necessário que nós venhamos a trabalhar. Mais alguém tem algum comentário, os amigos que desejam fazer? Ou já colocaram os pedidos de oração para nós estarmos orando? Não há comentários? Então vamos para a oração intercessora. Deixa eu colocar, vou salvar o texto aqui, depois eu vou botar no formato do Restaura para encaminhar para vocês o texto base da mensagem de hoje, tá? É bem interessante, doutor. Isso, até anotei aqui, livre educação. Quero dar uma lidinha, porque acho que é algo mesmo que nas igrejas a gente precisa estar se preocupando, na nossa vida, inclusive, né? Sim. Para mim é meio novidade eu nunca tinha ouvido falar dessa diferença. Uhum. Muito Vamos, bom. vamos estar trabalhando com ele, então. Esse material de hoje ele foi preparado para ser trabalhado no culto infantil, tá? Só para vocês terem ideia. Eu abordei ele ontem no culto infantil aqui na nossa igreja, tá? Embora os adultos ficaram mais atentos que as crianças, mas faz parte. Vamos então estar fazendo agora um momento de oração. Deixa eu pegar aqui só os grupos para nós podermos abordar. Não sei se eu vi que já tem alguns pedidos lá no grupo da jornada. O relacional está aqui, mas não teve pedido nele. Da jornada, sim. Então vamos estar orando? Oremos. Pai querido, Pai santo, Pai justo, Pai bendito, Pai glorioso, santo, 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 eterno e amante Senhor. Nós lhe agradecemos, Pai, porque Tu és a fonte de toda a verdade. Tu és a fonte, ó Pai, de tudo aquilo que é justo e bom. Tu és a fonte, Pai, de tudo aquilo que é amável. E não podia ser diferente em relação à alegria. A alegria é um dos frutos do Espírito, Senhor. Então é possível ter uma alegria que é santa, que vem do fruto do Espírito Santo.
E como tudo aquilo que o pecado deturpou, ela deturpou até mesmo a alegria. Como que a gente pode, Senhor Deus, querer ser reformados e fazer parte dessa reforma se nós não queremos reformar em todas as coisas que foram deturpadas, até mesmo a alegria, ó Santo e Soberano? E a gente vai mexer isso com coisas profundas em nós, e se essas coisas envolverem outras pessoas, também vai envolver coisas profundas nela e coisas íntimas, e as pessoas querem dizer, pô, mas até nisso eu não posso nem agora me alegrar. Pelo contrário, Pai querido, nós precisamos fazer a verdadeira. A verdadeira alegria vem daquele que conhece a Jesus. Mas como eu posso manifestar a verdadeira alegria, conhecer a Jesus, se eu estiver envolvido com farra, com folia? Nos ensina a ver a diferença, Senhor. A diferença está no motivo, no quem paga a conta. E estar fazendo algo para celebrar o que já existiu. Se essas três itens estiverem muito claros na nossa mente, vai ficar mais claro para discernir o que é farra, o que é folia e o que é a festa que te agrada, Pai. Porque tu te agradas em festa, tu te agrada em alegria, em verdadeira alegria. Celebrar algo que já existiu. Quem está pagando a conta da festa, na verdadeira alegria, quem está pagando a conta és tu, Senhor. Então, que nós possamos perceber se nós estamos celebrando algo que já recebemos, que já amadureceu, que traz salvação, que enche e não esvazia. Que nós podemos orar, Senhor Deus, após termos feito isso, com tranquilidade, não com hipocrisia, mas com verdadeira alegria, com verdadeira gratidão, com verdadeiro reconhecimento. Nós temos um motivo, e é por isso que festejamos, porque tu nos encontrastes, porque tu tem desejo de transformar o nosso coração, tu tem desejo de nos salvar. Não é simplesmente um momento para unir pessoas e sair ali, ó Pai, invocando falsamente teu nome. É um motivo verdadeiro de louvor, de adoração. E não apenas para trazer prazer por prazer, mas é um prazer que pode ser santificado e pode ser chamado de santo. Ajuda-nos a entendermos isso. Transforma o nosso coração, ó Santo e Soberano. E diante de Ti, viemos nos entregar a nossa vida. Obrigado, porque Tu não te arrependeste de ter nos criado. Tua filha Sheila traz diante de Ti, Pai, um coração agradecido por Teu amor e misericórdia. E ora a Ti, Pai, pelos cristãos perseguidos, pela Tua igreja, pelo avivamento da Sua igreja, pela liderança dos obreiros, em especial de Sua igreja ali, Pai, no Ceará. Pelo Clube dos Bravadores, em especial o Clube Atlético do Sertão, pelos projetos missionários da Tua igreja, Senhor, e nós aqui do Restaura, pelos grupos terapêuticos da pós-saúde mental, especialmente pela Luziene e sua mãe, pela Rosângela, pela família da Maricruz, pela saúde da família da Marlene, e por ela, para que ela possa aprimorar os 8 leis de saúde em sua vida, gerenciamento melhor de seu tempo, crescimento da sua comunhão contigo, pela sua conversão e a saúde de seus familiares, em especial de sua mãe, pela restauração da saúde mental e física da jovem Joana, pela vida espiritual da Renata, do Francisco, do Lucas e de suas famílias, pela cura do senhor Edilson, com cirrose, pela vida da irmã Mazé, da Kika, da irmã Fransquinha e seu pai, e pela libertação do alcoolismo Janiel, Lucas, Ivonete, Nalva e Danilo, pela saúde da bebê Sara, Manuel, da Yane, Rayane e da Lucinete, pela recuperação da cirurgia da irmã Fransquinha e da irmã Maria. Quero entregar diante de Ti, ó Deus, amado, querido Senhor, vida de minha família, minha vida e a vida de minha família, para que nós possamos verdadeiramente estar buscando os Teus filhos, Pai, pela nossa vida financeira, agradecidos agora pela restauração e o pagamento de nossas dívidas, pelos meus pacientes, por cura e libertação, pela direção, os conselheiros, os colaboradores, os alunos do Restauro Integral, possamos, ó Pai, buscar a Ti, termos saúde, família, pelos nossos familiares, o sustento, nossa vida espiritual e uma unidade de propósito. E o momento que estamos vivendo agora, Pai, parece um momento divisor de funções, de trabalho, que Tu possas estar promovendo e guiando isso, repreendendo o mal que há em nós e realmente, Pai, conduzindo conforme a Tua vontade a nossa vida.
Peço pelos projetos missionários, em especial o Projeto Pilar, que também começa hoje, projeto presencial que já temos vivido e o online está sendo desenvolvido hoje. Pelos doadores do Restauro Integral, e a orar pelo Restauro, a orar pelos diversos ministérios que te servem, e a orar por nós como obreiros, pelos diversos obreiros que te servem. Em especial, oro por dois pacientes e amigos, João Vilas Boas e Mauro Caniato, e seus familiares, e por todo o povo de Deus espalhado pelas mais diferentes igrejas. Oro pelos pastores e líderes da Igreja de Deus, pela resolução da situação ao Senhor do nosso carro, pela resolução também da situação dos departamentos de venda e um novo arranjo aí dos produtos e serviços que vamos viver. Quero entregar a vida de cada um dos amigos que aqui agora oram conosco e quero pedir, Pai, que conforme a tua infinita bondade e misericórdia, tu possas estar conduzindo a nossa vida e o nosso viver. Ensina-nos, Senhor, como viver a tua vontade. Nós oramos agradecidos, clamando por libertação do mal, no nome e nos méritos de Jesus. Amém e amém. Ok, meus que bom aí podemos começarmos o dia em mais uma jornada de intimidade com Deus, buscando um verdadeiro relacionamento com Ele. Que Deus os abençoe. Tenham todos um ótimo dia. Sigam com o Senhor. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, doutor. Bom dia, amigos.